Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 30 de julho de 2025, quarta-feira. O Magistério da Igreja. Nos últimos dias voltou a discussão a importância do Magistério da Igreja. A Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé, da CNBB, já havia publicado em setembro de 2020 um subsídio ao povo de Deus com o título Magistério dos Bispos. Visa ajudar melhor a entender a importância ímpar do verdadeiro magistério no segmento das palavras de Cristo nosso Senhor. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10:16. É importante recordar a doutrina da Igreja a respeito deste tema, principalmente em tempos nos quais, como os nossos, há abundância de informações. É imprescindível sabermos distinguir o que é ensinamento oficial da Igreja do que é opinião pessoal, ainda que essa se refira a assuntos eclesiais, teológicos ou doutrinais. Temos, enquanto católicos, o magistério da Igreja como norma de fé, conforme ensina o Catecismo da Igreja Católica, à luz da Dei Verbum e Lumen Gentium. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, os bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Todavia, esse magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim a seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, aguarda religiosamente e expõe fielmente, aurindo deste depósito único da fé, tudo quanto propõe a fé como divinamente revelado. Os fiéis lembrados da palavra de Cristo aos apóstolos. Quem vos escuta, escuta-me a mim, Lucas 10:16, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que os seus pastores lhes dão sob diferentes formas. Proposta essa doutrina basilar, tentemos detalhá-la do melhor modo possível, ainda que reconhecendo as limitações deste programa. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado ao magistério vivo da Igreja. Sim, o Senhor Jesus, ao voltar para o Pai, não poderia, por lógica, deixar sua palavra, que é uma só, mas a nós transmitida por dois canais. A tradição ou a mensagem não escrita e a escritura, jogada ao vento de interpretações arbitrárias. Guardar o sábado ou domingo, batizar crianças ou adultos, ter episcopado ou não. Por isso fundou a Igreja e entregou a Pedro e a seus sucessores. A eles prometeu assistência até o fim dos tempos. Essa missão é exercida pelo magistério da Igreja de modo especial ao tratar da fé e da moral. A autoridade desse magistério é exercida em nome de Jesus Cristo. Aqui já podemos entender o seguinte: Cristo, enviado do Pai, também chama e envia seus apóstolos. Cada apóstolo não transmite a sua mensagem em seu próprio nome, mas comunica o que viu e ouviu de nosso Senhor Jesus Cristo. São Clemente de Roma escreve sobre a sucessão apostólica bem no início da Igreja, o que o Catecismo da Igreja Católica assim nos apresenta. Para que a missão que lhes fora confiada pudesse ser continuada depois de sua morte, os apóstolos, como que por testamento, mandataram seus cooperadores imediatos para levarem a cabo a sua tarefa e consolidarem a obra por eles começada, recomendando-lhes a guarda do rebanho em que o Espírito Santo os tinha instituído para apacentar a Igreja de Deus. Assim, instituíram homens nessas condições e tudo dispuseram para que, após a sua morte, outros homens provados tomassem conta do seu ministério. Agora pergunta-se, como é exercido esse magistério? De dois modos, o ordinário e o extraordinário. Sim, o modo ordinário é exercido pelos bispos em união com o Papa, cabeça do colégio apostólico, e em unanimidade moral entre si, ao ensinarem constantemente verdades relativas à fé e à moral. E extraordinário se realiza em dois modos: pelos bispos reunidos em concílio ecumênico, sob a presidência do Papa, ou com a sua aprovação, ou pelo Papa sozinho, em definições ex-cátedra, que são, aliás, raras na história milenar da Igreja. Sobre esse ensinamento que acabamos de relembrar, é importante citar o didático e extenso número 25 da Lumen Gentium. Ensinando em comunhão com o Romano Pontífice, devem, por todos, ser venerados como testemunhas
da verdade divina e católica, e os fiéis devem conformar-se ao parecer que o seu bispo emite em nome de Cristo sobre matéria de fé e costumes, aderindo a ele com religioso acatamento. Esta religiosa a submissão da vontade e do entendimento é por especial razão devida ao magistério autêntico do Romano Pontífice, mesmo quando não fala ex cátedra, de maneira que o seu supremo magistério seja reverentemente reconhecido, se preste sincera adesão aos ensinamentos que dele emanam segundo o seu sentir e vontade, e estes manifestam-se sobretudo, quer pela índole dos documentos, quer pelas frequentes repetições da mesma doutrina, quer pelo modo de falar. Embora entre os bispos individualmente não gozem da prerrogativa de infalibilidade, anunciam, porém, infalivelmente a doutrina de Cristo, sempre que, embora dispersos pelo mundo, mas unidos entre si e com o sucessor de Pedro, ensinam autenticamente a matéria de fé ou costumes, concordando em que uma doutrina deve ser tida por definida, o que se verifica ainda mais manifestadamente quando reunidos em concílio ecumênico, são doutores e juízes da fé e dos costumes para toda a igreja, devendo-se aderir com fé às suas definições. Mas esta infalibilidade com que o Divino Redentor quis dotar a sua igreja na definição de doutrinas de fé ou costumes estende-se tanto quanto se estende o depósito da divina revelação ao qual se deve religiosamente guardar e fielmente dispor. Desta infalibilidade, vós, o Romano Pontífice, em razão do seu ofício de cabeça do colégio episcopal, sempre que, como supremo pastor dos fiéis cristãos, que deve confirmar a fé dos irmãos, define alguma doutrina em matéria de fé ou costume, as suas definições com razão se dizem irreformáveis por si mesmas e não pelo consenso da Igreja, pois foram pronunciadas sobre a assistência do Espírito Santo que lhe foi prometida na pessoa de São Pedro. Não precisam, por isso, de qualquer alheia aprovação, nem são subtíveis de apelação a outro juízo, pois neste caso o Romano Pontífice não fala como uma pessoa privada, mas expõe ou defende a doutrina da fé católica como mestre supremo da Igreja Universal, no qual reside de modo singular o carisma da infalibilidade da mesma Igreja. A infalibilidade prometida à Igreja reside também no colégio episcopal, quando este exerce o supremo magistério em união com o sucessor de Pedro. A estas definições nunca pode faltar o assentimento da Igreja, graças à ação do Espírito Santo, que conserva e faz progredir na unidade da fé todo o rebanho de Cristo. Queridos irmãos e amadas irmãs, esta nos considerar, ainda que muito brevemente, que não sejam de fé ou moral ou não façam parte do magistério autêntico, que assentimento se deve dar aos bispos? Deve-se dar a concordância que a fundamentação e argumentação suscitarem por consciência e correção. Não se afirma que tais ensinamentos sejam falsos, apenas não são objeto do magistério autêntico, e, por conseguinte, não se exige do fiel um assentimento de ordem e de fé. Problema semelhante já foi proposto a Dom Estevão Bittencourt, beneditino, e ele, com profunda sabedoria, deu uma resposta que permanece atual. Não se trata de divergências no tocante à fé ou linhas essenciais da moral católica, mas sim de divergências no plano disciplinar, ou melhor, no plano sócio-político-econômico. A dissensão pode se dar em áreas fora da abrangência do magistério autêntico, nas quais a diversidade de opinião é normal e legítima, até salutar, desde que não afronte a doutrina e a comunhão da Igreja. O fiel católico que discorde do bispo nesses casos pode até acontecer que deva, de acordo com a sua ciência, competência e prestígio, manifestar de forma respeitosa sua opinião ao seu pastor, levando em conta o bem da Igreja. Eis que por ora caberia dizer sobre o magistério dos bispos e a sua importância no ontem, no hoje e no amanhã, recordando que a obediência devida por todos os fiéis ao magistério da Igreja se dirige não por uma palavra humana, mas a Deus revelador. Que possamos obedecer o Papa em matéria de fé e de costumes, e o nosso obséquio respeitoso às diretrizes do nosso bispo em fé e costumes, e nas demais coisas cada um é livre para aderir. Ninguém é obrigado, em sã consciência, a votar num candidato que é indicado pelo bispo e apoia, por exemplo, o aborto ou a eutanásia. Porque em matéria política você deve votar em candidatos
que sigam o magistério da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti, professando todos uma só fé. Nós iremos a ti, armados com a força que vem do Senhor. Nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. Nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor, glória a Deus, Igreja Santa, mocidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre, vivam de nossas fazendas e nossas cidades, nós iremos a ti. De nossas montanhas e nossas baixadas, nós iremos a ti. De nossas cabanas e pobres favelas, nós iremos a ti. De nossas escolas e nosso trabalho, nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor, glória a Deus, Igreja Santa, mocidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Curvados ao peso de nosso trabalho, nós iremos a ti. Curvados ao peso de nossos pecados, nós iremos a ti. Confiantes por sermos os filhos de Deus, nós iremos a ti. Confiantes por sermos os membros de Cristo, nós